Precioso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos em Teu Filho amado. Graças, Senhor, por dar-nos Teu Filho, sabendo que não tínhamos nada em nós para estar diante de Ti, nem Te merecer. Se de merecimento se tratasse, seria somente morte e inferno. Mas o Senhor nos amou com amor eterno. Nos deu seu próprio coração, seu próprio amor, sua própria vida em seu Filho. E nele, Senhor, te temos conhecido e te temos recebido. E queremos te receber mais, abrir nosso coração e te conhecer mais. Queremos dar mais lugar a Ti em nossa vida. Te pedimos perdão por toda a tristeza que te causamos. Nos limpa com seu precioso sangue. Concede-nos abrir mais espaço para Ti em nossa vida. Faz isso conosco, Senhor. Toma posse de nós e guarda-nos em Ti e guarda-nos para Ti. No precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo. E ajuda-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Seja Ele fazendo a Sua preciosa obra entre nós. Nós somos comunes, somos somente homens. Mas o Senhor é Deus e escolheu ter casa entre os homens, casa de homens, casa de seres humanos, limpados, perdoados, socorridos, ajudados, Senhor. Pedimos que o Senhor possa se mover entre nós com liberdade. Nos concedas permanecer cultos em Tua graça, na cruz do Teu Filho, que é um precioso dom da Tua parte, Senhor. E concede-nos estar diante de Ti em espírito, considerar a Tua palavra em espírito, ouvir de novo o que precisamos ouvir e ser tocados por Ti. Senhor, toca-nos se é Tua vontade. E concede-nos também te tocar em espírito. Esse toque espiritual é que faz a diferença. E nós não podemos fabricar nem imitar. Só o próprio Senhor, pelo seu Espírito, pode fazer. Mas o Senhor fez promessas. E nessas promessas estamos crendo e esperando. E nos sometemos a Ti para a Tua glória. E guarda-nos de necessidades. No precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Estaríamos, irmãos, com a ajuda do Senhor, dando continuidade ao assunto que estamos seguindo nestes dias. Hoje pela manhã vimos uma primeira parte no assunto da Trindade no Novo Testamento. A primeira parte que vimos foi relativo à divindade e de maneira mais específica a divindade do Filho. Estamos dando por suposto a divindade do Pai, claro. Mas nossa ênfase agora, por causa de ser cristãos e por causa dos tempos que temos que viver e por causa do que temos que enfrentar, estamos vindo a divindade também do Filho de Deus. Nós estávamos dizendo que se não temos cuidado, se não confessamos juntamente com a divindade do Filho, a pessoa do Filho juntamente com a pessoa do Pai e com a pessoa do Espírito Santo, podemos ficar em território pantanoso, em lama movediça. Não só é necessário confessar a divindade do Filho, também a sua humanidade, senão
precisamos conhecer a distinção de pessoas na Trindade. Não são três deuses. Deus é um só Deus em três pessoas. Nossas três pessoas são um só Deus. Isso é complicado. E não estamos falando isso só porque tenhamos que falar. É porque isso que o Espírito mesmo, por Cristo e o próprio Pai, pela sua palavra, Ele tem estado ensinando a igreja. É a igreja a que tem aprendido isto como igreja. Quizá precisemos depois ver um pouco o reconhecimento da Trindade na igreja, como o Senhor foi ensinando a igreja pela palavra ao longo dos séculos. Mas por enquanto temos que ter a base na própria palavra, amém? No próprio Antigo e Novo Testamentos. Então vocês estão percebendo qual é a diferença do assunto. Já vimos que Deus é um só Deus. O assunto da divindade agora já foi considerada, já está sendo tida por dada nos nossos corações. Mas por que se a divindade, Deus, o ser divino, a essência divina, a natureza divina são somente uma? Por que na igreja se fala que Deus é três pessoas? O que significa pessoa? E por que estamos dizendo que são três pessoas num só Deus? Isso é misterioso, verdade? Mas é algo que está na palavra e que, se vamos seguindo a própria palavra, aos poucos vamos compreendendo. Vimos que a palavra natureza se refere aos atributos comunicáveis de Deus. E a palavra essência se refere aos atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem atributos que Ele não comunica, porque são os próprios da sua divindade, e só Ele que é Deus. Mas esses atributos divinos, da essência divina, estão na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito. Dos três se fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas não se fala que são três deuses. Por isso, ser trinitário não é a mesma coisa que ser triteísta. Ser triteísta é que há três deuses diferentes. A Trindade não fala de três deuses. Fala de um Deus único, com uma única divindade, com uma única essência divina, com uma única natureza divina. Mas essa única divindade, essa única essência e essa única natureza subsistem em três pessoas que compartem a mesma divindade, essência e natureza. Mas são três pessoas. E são três pessoas distintas. Não distintas em divindade, não distintas em essência nem em natureza, sino que a mesma divindade, a mesma essência e a mesma natureza subsistem de maneira particular em cada uma das três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito. E tem coisas que só se podem falar do Pai, e tem coisas que só se podem falar do Filho, e tem coisas que só se podem falar do Espírito. E por isso se fala que são três pessoas distintas, porque há coisas que você pode falar do Filho que não pode dizer do Pai. Se você fala que o Pai é Deus, está bom. Se fala que o Filho é Deus, também é bíblico, é verdadeiro, é revelação divina. Se fala que o Espírito é Deus, também é palavra de Deus. Se fala que o Pai, o Espírito e o Filho têm a mesma essência divina e a mesma natureza divina, é correto. Portanto, se são a mesma divindade, com a mesma essência e a mesma natureza, por que se fala que são distintos, se não são distintos em divindade, nem em essência, nem em natureza? Em que são distintos?
Isso que temos que ver. Tem coisas que se você disse do Pai, você erraria. Mas você tem que dizer do Filho. Por exemplo, vamos ver uma expressão muito comum que nós já temos estado mencionando aqui e em muitos lugares onde o Espírito nos leva a insistir nestas coisas constantemente. A expressão unigênito, que já vai ficando mais clara quando começamos a estudar o assunto do Verbo na Trindade. O Filho de Deus é chamado unigênito do Pai. E já entendemos por quê. Porque ele é a sabedoria do Pai. E a sabedoria do Pai é gerada pelo Pai quando ele conhece. No exercício do autoconhecimento eterno, ele gera uma imagem eterna. Mas essa geração não é no tempo. Porque Deus não começa a se conhecer. Ele sempre se tem conhecido. E nesse eterno conhecer-se, ele tem gerado, sem princípio, uma imagem de si que é igual a si, que é sua própria sabedoria acerca de si mesmo e acerca de tudo, que é igual a ele. Porque ele se conhece como ele é. Ele tem uma imagem de si igual a ele. Se não fosse igual a ele, ele não se conheceria. Então, como seria Deus onisciente? Deus se autoconhece, você vê? Então, ele tem uma sabedoria acerca de si mesmo e acerca de tudo, porque ele sabe tudo. Portanto, a imagem de Deus é o Verbo de Deus, é a sabedoria de Deus, mas é unigênito do Pai. Porque o Filho, como Verbo, como sabedoria, é gerado, mas não é criado. Você dá conta? Por que não é criado? Porque ele sempre esteve com o Pai, porque ele é sua própria sabedoria, seu próprio Verbo, sua própria expressão. Então, como não vai ser eterno? Acaso houve um tempo que Deus não sabia nada de si mesmo? Não, sua sabedoria sempre lhe acompanhou. Sua autoimagem sempre lhe acompanhou. Ele, para se revelar, ele tem que saber quem ele é. E nesse autoconhecimento é gerada essa autoimagem, mas não no tempo. É tão eterna como ele. Se você enxergou esse aspecto, já você pode ir entendendo o resto. Quando você fala do Pai, que tem a mesma essência do Filho e do Espírito, mas essa essência no Pai subsiste de maneira ingênita, ou seja, não gerada. Porque a essência divina no Pai não é gerada por ninguém, por isso ele é o Pai. Porque ninguém gerou o Pai. Ele é eterno desde sempre. Ele não pode ser chamado de unigênito. Você não pode falar nunca o Pai unigênito, porque isso é uma heresia. Quem gerou o Pai? Ninguém. O Pai não é gerado. O Pai é ingênito, que é o contrário de gerado. É distinto ser ingênito a ser unigênito. Você dá conta? Então, o Pai, que é Deus, sua divindade é a mesma do Filho, não obstante a divindade no Pai subsiste de uma maneira particular, distinta, como a mesma divindade subsiste no Filho e no Espírito. Vamos devagar para poder ir enxergando o assunto. Você tem que dizer que o Pai não é unigênito. E nisso se distingue a pessoa do Pai.
da pessoa do Filho. O Pai disse ao Filho: eu te gerei hoje, esse hoje eterno de Deus. Esse que fala eu, essa é a pessoa do Pai. E ele que gera ao Filho. E o Filho é gerado pelo Pai, mas não gerado no tempo, mas é gerado. É a mesma essência divina e a mesma natureza divina, mas que no Filho subsiste como unigênito do Pai. Né? Então você vê que o Pai não é unigênito. Em cambio, o Filho é o Filho unigênito do Pai. O Filho é gerado pelo Pai. O Filho falou: como Deus, meu Pai, tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho o ter vida em si mesmo. A vida em si mesmo do Pai é a mesma vida em si mesmo do Filho. Mas o Pai passou para o Filho essa vida, essa essência e essa natureza e essa divindade que o Filho comparte com o Pai, mas no Filho subsiste como gerada pelo Pai. Por isso o Pai é que é chamado de ingênito e o Filho é chamado de unigênito. O Filho não tem outra divindade, não tem outra essência e natureza, senão a mesma, mas nele subsiste de uma maneira particular, distinta, não distinta em divindade. Não há distinção nenhuma na divindade, nem na essência, nem na natureza. Mas como essa mesma essência divina subsiste de três maneiras distintas, em três pessoas distintas, mas não diferentes. São três pessoas divinas de um mesmo Deus, mas cada pessoa tem algo particular, algo que a faz ela distintiva. A mesma divindade do Pai é a do Filho, só que no Filho a divindade subsiste gerada, dada pelo Pai, mas dada desde sempre. Por isso ele é Filho eterno e o Pai é Pai eterno. Mas o Pai eterno quis que toda a sua plenitude habitasse no seu Filho. Por isso aquele que vê o Filho, vê o Pai. Mas o Filho é o Filho. Você dá conta? Ainda que o Pai more nele, o Pai não é unigênito. O Pai é ingênito. Mas o Filho, ele é unigênito do Pai. Sempre a Escritura fala do Filho que ele é unigênito do Pai. Não se fala isso do Pai. Não se fala isso do Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo é chamado de Filho unigênito. Nunca o Pai é chamado de unigênito. O único na Trindade que é unigênito é o Filho. Você dá conta? Então existe algo na pessoa do Filho que é distinto. Não a essência, não a divindade, sino como essa mesma divindade, essência e natureza subsiste de maneira particular no Filho como Filho unigênito do Pai. Como sabedoria gerada pelo Pai no ato eterno de se autoconhecer. Aí é que é gerada, mas não no tempo. Por isso o Filho está sempre com o Pai. Quando ele fazia isto, quando fazia isto, aí estava eu com ele. Esse eu que estivemos lendo em Provérbios 8, que fala a sabedoria em primeira pessoa. Eu, a sabedoria. Quem é essa pessoa?
da sabedoria, é o Verbo unigênito do Pai. Se dá conta? É uma pessoa distinta do Pai. É a segunda pessoa da Trindade, porque a primeira é o Pai. Só que nós, quando escutamos primeiro, segundo e terceiro, nós pensamos em relação com o tempo. Mas ele era a Trindade antes do tempo, e por isso depois temos que ver a diferença entre Trindade e essencial, o que ele é em si mesmo e para si mesmo, imutavelmente por toda a eternidade, que é a Trindade no sentido essencial, e a Trindade no sentido econômico, a Trindade no sentido da administração dele mesmo, da revelação progressiva, da entrega progressiva dele, do trabalho que faz o Pai, do trabalho que faz o Filho, do trabalho que faz o Espírito. E a ordem que aparece nesse trabalho, isso tem que ver com a economia divina, com a administração divina, com o trabalho de Deus, com a revelação progressiva e a dispensação progressiva. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, os três falaram, façamos. Mas tem coisas que faz particularmente o Pai, ainda que faz com o Filho e o Espírito, são particulares primeiramente do Pai. Mas o Filho acompanha. E tem coisas que são particulares do Filho. Por exemplo, não foi o Pai quem morreu na cruz. Foi o Filho quem se fez homem e quem morreu na cruz. Então isso é um trabalho específico, distintivo do Filho, diferente do Pai. Mas não que seja um Deus diferente, não que seja uma divindade diferente, não que tenha uma essência ou natureza diferentes. Mas esse mesmo Deus no Filho subsiste como Filho, como unigênito. E ele foi que se fez homem, não o Pai. Agora, quando você vê a expressão na Bíblia, imagem, ainda antes de se fazer homem, já aparece a palavra imagem. Porque quando Deus ia fazer o homem, ele já tinha um modelo. Ele disse com o Filho e com o Espírito, façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, a imagem de Deus é o modelo que Deus tinha para fazer o homem segundo esse prototipo. O prototipo que Deus tinha como modelo para fazer o homem era a imagem de Deus. Agora o Pai fala nossa imagem, mas nunca na Bíblia aparece o Pai como imagem. O Pai aparece como invisível. A Bíblia diz do Filho que o Filho é a imagem do Deus invisível. Quando fala do Deus invisível, é o Pai. Quando fala da imagem do Deus invisível, é o Filho. Você dá conta? Nunca se fala do Filho invisível, mas se fala do Deus invisível. A Deus, se referindo ao Pai, ninguém viu jamais. O unigênito Deus, como dizem os manuscritos mais antigos, e os mais tardios falam o unigênito Filho, monogenes Theos, fala nos manuscritos mais antigos de João 1,18. João 1,18. A Deus ninguém viu jamais. Isso bate com aquela frase, Deus invisível. Mas agora disse, o Filho é a imagem do Deus invisível. Ninguém pode conhecer ao Pai senão através do Filho. Por isso, aquele que não tem o Filho, não tem o Pai.
não pode receber ao Pai, sino através do Filho. Não pode conhecer ao Pai, sino através do Filho. Não pode honrar ao Pai, sino através do Filho. Não pode vir ao Pai, sino através do Filho. O Filho é a imagem do Deus invisível. Segundo os Coríntios 4:4, Cristo é a imagem de Deus. Nunca se fala isso do Pai. Nunca se fala isso do Pai. Sempre imagem é em relação com o Filho. O Filho é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Verbo de Deus que estava com Deus. Então estamos percebendo que é distintivo, característico da pessoa do Filho, que é distinto com o Pai. Não distinto em divindade, não é outro Deus distinto do único Deus trino. Não. Na Trindade, o Filho é unigênito e é a imagem. Se dá conta? Portanto, é a segunda pessoa da Trindade. A divindade no Filho é dada pelo Pai. O Pai quis que no Filho habitasse toda a plenitude. E isso é algo que acontece na divindade eternamente. Há um fluir total e pleno da total divindade do Pai para o Filho. E agora tudo que é do Filho é também do Pai, tudo que é do Pai é do Filho. Há um fluir do Pai ao Filho, correspondido pelo Filho, que vem do Filho para o Pai. Portanto, há uma plenitude que vai do Pai ao Filho, há uma plenitude de volta do Filho para o Pai, e há uma plenitude divina, tão divina como o próprio Pai e o próprio Filho, porque eles se compartem na plenitude. Então, existe uma plenitude compartida entre o Pai e o Filho, uma plenitude que provém do Pai e do Filho se amando eternamente. Por isso falávamos, o Pai é o amante, o Filho é o amado que ama, e o Espírito é o amor comum entre o Pai e o Filho. Do Espírito se fala que ele procede do Pai e do Filho. O Filho não procede do Espírito, senão o Espírito procede do Pai e do Filho. Isso que é característico do Espírito, a procedência de duas pessoas. O Espírito é chamado na Bíblia Espírito do Pai. E também o mesmo Espírito é chamado na Bíblia Espírito do Filho. Vocês, por exemplo, podem lembrar em Mateus 10, os que querem podem buscar aí em Mateus capítulo 10, que Jesus está falando aos discípulos e disse que não se preocupem quando sejam levados aos magistrados, que palavra vão falar lá. Não fiquem preocupados pensando em si mesmos, buscando recursos em si mesmos, sino fiquem confiando em Deus, esperando no Senhor. Dice, porque naquela hora vos será dada a palavra que não poderão resistir, porque não sois vós os que falais, sino o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Não falou isso Jesus? Lembra nisso? Está Mateus capítulo 10, quando fala das perseguições. Então aí Jesus fez uma expressão, Espírito de vosso Pai. E por isso em João 16 diz o Espírito que procede do Pai. Se dá conta?
O Espírito procede do Pai. E por uma parte, não totalmente só, mas por uma primeira parte, o Espírito procede do Pai. Você dá conta? Romanos, capítulo 8, diz assim, pode ir lá, Romanos capítulo 8, e lá vai encontrar este verso. Para ganhar tempo estou só citando de memória, mas você pode abrir e ler. Romanos 8. Diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus mora em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, se lembra essa expressão? O Espírito de aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Quem é aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus? O Pai. E agora, como disse, o Espírito, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus mora em vós, o que ressuscitou dos mortos a Jesus vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que mora em vós. Então, aí você percebe que o Espírito é chamado Espírito de aquele que ressuscitou dos mortos a Jesus. Ou seja, Espírito do Pai, porque foi o Pai que ressuscitou dos mortos a Jesus. Amém? Então, por uma parte, você está vendo que o Espírito Santo é o Espírito do Pai, que procede do Pai. Mas você vai para outro lugar da Bíblia, por exemplo, para Gálatas. Lembra lá ao redor do capítulo 4, aí, quando está mudando do capítulo 3 para 4, lá em Gálatas. Você lembra que Paulo vem falando e diz assim: e porquanto vós, falando aos santos das igrejas da Galácia, e também para nós, que cremos o mesmo Evangelho, que temos nascido também de novo como eles, diz, porquanto sois filhos de Deus, Deus enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho, o qual clama, Abba, Pai. Então, o Espírito Santo que em nós nos faz clamar e reconhecer a Deus como nosso Pai, e o Espírito, como diz Romanos 8,16, dá testemunho ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, diz, porquanto sois filhos, Deus enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho. Então, o mesmo Espírito que provém do Pai, e que é o Espírito do vosso Pai, e o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, esse mesmo Espírito é também o Espírito do Filho de Deus. O Espírito não vem para fazer nada por si mesmo, ele vem em nome do Filho. Ele disse: vou enviar outro Consolador. Então o Espírito Santo é o Consolador enviado pelo Filho e também pelo Pai. Então o Espírito provém do Pai e do Filho. Me compreendem, irmãos? Há algo característico, distintivo do Espírito, que é a sua procedência do Pai e do Filho. Isso é distintivo do Espírito Santo. Você não pode falar que o Padre procede de algum lugar ou de alguém. De quem procede o Pai? Onde diz a Bíblia que o Pai proceda de alguém? A Bíblia não disse que o Pai procede do Filho. Disse que o Filho procede e é gerado pelo Pai. Mas o Pai não procede nem é gerado. Aquilo que é distintivo do Pai é que ele não é gerado.
E ele não procede, dele é que procede o Filho e o Espírito, mas não do Pai. O Pai não procede. Assim que a procedência é característica, no caso do Espírito, como procedência do Pai e do Filho. Você dá conta? O Filho é unigênito do Pai, mas o Espírito procede do Pai e do Filho. Mas aquele que procede do Pai e do Filho é outro Deus? Não, é o mesmo Deus, com a mesma divindade, a mesma essência, a mesma natureza, mas que subsiste e trabalha para conosco, procedendo do Pai e do Filho, vindo em nome do Pai e do Filho, tomando tudo aquilo que é do Pai e do Filho. Todo que é teu, disse o Filho ao Pai, é meu. Tudo que é meu é teu. E aquilo que o Pai e o Filho contêm em comum, o Espírito que provém dos dois, o Espírito que é o amor comum dos dois, o Espírito que é o Espírito do Pai e do Filho. A união entre o Pai e o Filho é Espírito, é divindade, é plenitude, tão igual como o próprio Pai, como o próprio Filho. Assim é o Espírito, mas essa divindade no Espírito subsiste como procedente do Pai e do Filho. Ele que mantém união, é a união do Pai e do Filho. Ele é a plenitude compartilhada do Pai e do Filho, da Trindade. E ele veio a ser essa mesma plenitude compartilhada agora pela Igreja. Oh, irmão, se não vemos o Espírito, não vamos ver a Igreja, porque a Igreja só é possível no Espírito do Deus Trino. A Igreja não é uma fabricação humana. A Igreja é uma nova criação de Deus. É Deus, o Pai e o Filho, passando a sua plenitude a nós. A Bíblia fala em Efésios que essa plenitude é dada à Igreja. Como nós vamos poder ser um sem a ajuda do Espírito? Por isso disse, Pai, disse o Filho, como tu em mim. Olha essa parte. Tu em mim. É um fluir total do Pai para o Filho. E eu em ti. Há um fluir total de amor, de reciprocidade, de fidelidade, de correspondência entre o Filho e o Pai. A plenitude que o Pai passa para o Filho, que o Filho passa para o Pai, e sempre compartem juntos. Essa plenitude o Pai e o Filho enviaram para nós na forma, na subsistência, na hipóstase da pessoa terceira da Trindade, que é o Espírito. Ele não é somente o Espírito Santo, sim é, mas não só isso. Ele é o Espírito do Pai e do Filho ao mesmo tempo. Isso que Ele nos dá, isso que todos nós temos em comum. Se damos lugar a Ele, vai nos conduzir a isto. Temos que dar lugar ao Espírito. O Espírito é capaz de passar isso para nós. Ele veio para isso. Nós não podemos fabricar isso. Mas falou, como tu, Pai, em mim e eu em ti, que eles sejam em nós. Esse nós é a Trindade. Mas onde que está a Trindade? No Espírito. Porque tudo que é do Pai está no Filho. E tudo que é do Filho e do Pai, o Espírito traz para nós. Ele tomará do meu, mas o meu é também do meu Pai. Eu não estou sozinho. Quando eu venho, meu Pai vem comigo. Meu Pai não me deixou sozinho.
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não era o Filho sozinho, era o Pai no Filho pelo Espírito. Né? Então não é só o Pai, é o Pai no Filho pelo Espírito. E o Espírito também vem em nome do Filho. O Filho também vem quando vem o Espírito. Não vos vou deixar órfãos, eu vou vir outra vez. Mas ele já veio como homem, mas agora está fora de nós, está conosco, mas ele quer estar dentro de nós. Quem tem que fazer esse trabalho? O Espírito. O Espírito tem que pegar tudo aquilo que é do Filho e pegar o próprio Filho. E o Filho com o Pai dentro. Tu, ó Pai, em mim, isto eles vão compreender no futuro, disse ele, aí na oração de João 14. Naquele dia vocês vão compreender que eu estou em meu Pai está em mim, e eu e o Pai viremos e faremos morada convosco. Quando o Espírito vem, ele não vem sozinho. Ele vem, o Espírito trazendo o Filho. Por isso o Filho falou, não vos vou deixar órfãos, eu vou enviar o Espírito, mas também eu virei. A vinda do Espírito também é a vinda pneumática do Filho no Espírito. E é a vinda do Pai no Filho. Eu, Pai e eu viremos e faremos morada com eles. O Pai vem com o Filho, e o Pai e o Filho vêm através do Espírito, que é o Espírito que procede do Pai e do Filho. Então a divindade é a mesma. A Trindade é um só Deus. Um mesmo Deus, um mesmo ser divino, uma mesma essência divina com natureza divina, mas que esse único Deus, com essa única essência e essa única natureza, subsistem três pessoas que são distintas. Cada uma é ela. O Pai é uma pessoa, diz ele, eu te gerei hoje. Mas não é um hoje de tempo. O hoje de Deus é eterno. Deus sempre é hoje. Então, o Pai é a pessoa que gera e que exala aquele que procede. Mas o Filho é a pessoa divina, unigênita do Pai. E o Espírito é a terceira pessoa que provém daquele amor comum do Pai e do Filho. Então a procedência do Pai e do Filho é a característica distintiva da terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é procedente do Pai e do Filho. Isso que é distintivo dele. Você não pode falar isso do Pai, nem do Filho. O Pai não é procedente. De quem procede o Pai? Ele gera o unigênito. E ele exala o Espírito. E o Espírito procede do Pai e também do Filho. Mas o Espírito é procedente, o Pai não. Mas a divindade que faz proceder e a que procede é a mesma. A essência e a natureza que faz proceder e aquela que procede é a mesma. A divindade que gera o Filho e a divindade gerada como Filho é a mesma. Divindade é só uma. Essência divina é só uma. Natureza divina é só uma. Mas essa mesma divindade subsiste em três pessoas. E essas três pessoas são distintas, mas não são três deuses.
São três pessoas que subsistem no mesmo Deus, porque Deus é amor. Se Ele não fosse três pessoas, como ia ser amor? Seria só egoísmo. Claro que Deus é um só Deus, por isso Ele pode falar eu. Mas quando Ele fala eu sou, acrescenta o que sou. Porque para falar eu sou, é seu verbo. O que sou é seu Pai. E agora, como o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, nesse amor procedente dos dois, subsiste a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito, que é amor dos dois. E quando o Espírito vem a nos trazer os dois. O pegamento único que mantém a unidade da igreja é a própria Trindade. Não há possibilidade da unidade da igreja sem a vida da Trindade, que é o Espírito. Que não é só o Espírito Santo, é o Espírito do Pai. Aí está o Pai. Jesus falou: meu Pai e eu viremos. Mas em que contexto falou que o Pai e o Filho viriam? Quando viesse o Espírito. Né? Naquele dia vocês vão conhecer isso, que eu estou em meu Pai, mas também meu Pai está em mim. E eu, através do Espírito, estou em vocês. Então, se eu estou em vocês por causa do Espírito, como não vai estar também meu Pai, se meu Pai está em mim? Como meu Pai está em mim, aquele que me recebe a mim, recebe meu Pai. Vê? Então, quando o Espírito vem, Ele não vem sozinho. Ele diz: Ele tomará daquilo que é meu para vós. Nós, tudo que tem o Pai é do Filho. Então, toda a plenitude, o pleroma, pleroma é a palavra grega, toda aquela plenitude do Pai e do Filho vem pelo Espírito à igreja. E a igreja só pode ser igreja. Esse que é o mistério da igreja. A igreja não é algo diferente. A igreja não é algo natural. A igreja é o dispensar-se de Deus ao homem. Isso que é a igreja. O homem sozinho não é igreja. Mas se o homem recebe ao Pai e ao Filho pelo Espírito, agora vira igreja. Não pode haver igreja sem o Espírito. E não pode haver Espírito sem Pai e sem Filho. Mas Deus Trino sempre foi. Só que um dia, para nós falando aqui no tempo, mas para Ele não tem um dia, é na eternidade. Ele falou: façamos o homem, assim varão e mulher, porque tem que ser coletivo, porque Deus é trino. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie o homem, que seja o homem aquele que nos represente no reino. O senhorio é representar o governo de Deus, que é esse governo de amor, que é esse governo de transparência, de lealdade, de solidariedade, né? De integridade. O que é a característica da Trindade, essa é a característica da igreja, e essa é a característica do reino de Deus. Não podemos colocar o reino num lado, a igreja no outro lado e a Trindade no outro lado, não. E a Trindade na igreja, a possibilidade do reino. O reino se gera na igreja, como a igreja é gerada na Trindade. A revelação de Deus e o dispensar ou entregar-se de Deus é assim.
a economia da Trindade. A Trindade essencial se fazendo econômica para nós. Econômica quer dizer trabalhando para nós, se revelando progressivamente, se entregando progressivamente, chegando o Pai a nós pelo Filho, o Pai e o Filho chegando a nosso Espírito pelo seu Espírito, e de nosso Espírito passando a nossa alma e preparando nossa alma para compreender com todos os santos a plenitude dele. E aí vai passando também a nosso corpo, aí vai passando a unidade do Espírito, e aí nos vai fazendo unânimes também, um só coração, uma só alma, um trabalho em nossas almas que se chama renovação e transformação. Esse é o dispensar-se de Deus, nos dando vida e nos conformando à sua semelhança, à sua imagem, para lhe conhecer e lhe representar juntos. Irmão, esse princípio de representatividade está escondido nessa expressão, a nossa imagem. Nós existimos para representar a Trindade. Para isso existe a igreja. A missão da igreja é conter para poder canalizar, para poder representar a Deus. Isso que é a igreja gloriosa. Não pode ser gloriosa sem o Espírito, sem o Filho, sem o Pai. Pai, a glória que me deste, a glória do Pai é o Filho. O Filho é o resplendor da glória do Pai. A glória que me deste, eu lhes di a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. Que eles sejam um em nós. Não é possível ser um entre nós, baseados em nós mesmos, senão baseados no nós de Deus, em nós. Esse nós é a Trindade. Esse nós é a Trindade. Tu em mim e eu em ti. E esse nós também é o Espírito do Pai e do Filho, que é o Espírito da unidade da igreja. Em nosso espírito, primeiro, um dom, um presente. Não vamos fabricar nada, isso já está fabricado, é o Espírito eterno, que agora contém também as vitórias do seu Filho como homem. Agora o Espírito não somente é o Espírito Santo de Deus, ainda que é, agora é também o Espírito de Jesus Cristo, porque tem tudo que Cristo conseguiu como homem. Tudo que Ele conseguiu como homem, Ele assumiu nossa humanidade e Ele desenvolveu nossa humanidade até a perfeição. E tudo isso que Jesus Cristo como homem conseguiu a nosso favor, Ele acendeu. E agora o Espírito pegou tudo isso. E por isso o óleo da Santa Unção não é somente azeite. Tem também especiaria. Essa especiaria machacada é os elementos de Cristo, da sua humanidade, da sua morte, da sua ressurreição, da sua vitória total sobre toda classe de espírito. Tudo isso está conteúdo no azeite, misturado com essa especiaria. E agora Deus faz descer isso da cabeça, e a cabeça é o Filho, e dele desce, diz o Salmo 133, para a barba, que é o ministério do novo pacto, que é para continuar passando a todo o corpo, até os bordes das vestes, que é a igreja completa. Tudo que é do Pai é do Filho, e o Pai e o Filho vêm a nós pelo Espírito, e vem da cabeça para o corpo, para cobrir o corpo, revestir o corpo e encher o corpo.
Então, a igreja, irmão, é a casa dele, é o ninho dele, onde ele gosta de morar. Ele fez muitas galáxias, mas ele não tem o coração nas galáxias. Ele gosta de ter seu coração em nossos corações. Você acha que ele gosta de morar lá em Andromeda ou em alguma outra galáxia ou num buraco negro lá? Não. Ele escolheu morar nos corações humilhados, quebrantados, que recebem nele esse lugar onde a Trindade gosta de estar. Que maravilha! Irmão, quando você vê uma fotografia da Terra tomada um pouquinho longe, irmão, parece uma mota de pó, igual como se você está num quarto escuro e só tem um buraquinho e a luz do sol entra por esse buraquinho, você vê esse buraquinho entrando no quarto escuro, e nesse buraquinho onde está aquela luz, você viu umas motas de pó, aquela poeirinha que está no quarto, você vê aí. Irmão, assim se vê a Terra, como uma dessas motinhas de pó nesse raio do sol, quando é fotografiada um pouquinho além de Saturno. Você vai um pouco além, onde aqueles aparelhos já foram, estão indo, faz certos anos, e desde lá fotografiaram na Terra. E você olha essa fotografia e não parece da Terra, parece motas de pó no ar. E uma delas é a Terra. Tem que falar e mostrar, isso aqui é a Terra. Tantas motinhas de pó, que não é nada. Por isso a Bíblia diz que todas as nações são como pó na balança. Você vai medir 5 laranjas por quantas moedas aqui. Você, se tem aqui um pouco de pó, você nem precisa tirar um pó. Deixa um pouco nas laranjas. Deixa isso de ganância para o comprador das laranjas. Não faz nem fu nem fá aquele pó na balança. E assim disse que as nações para Deus são como pó miúdo na balança. E assim, olha, você olha assim. Se você vai um pouco mais longe naquele aparelho, já não vai ver nem o pó. Você pode chegar a ver só num ponto. Daí para fora já não vê nem sequer nada, como se não existisse. Mas Deus lembra, lá estão meus filhos. O céu é seu trono, mas o estrado dos seus pés é nesse pontinho. Lá está o coração do grande Deus. Por isso é que ele é grande, porque é capaz de se lembrar daquele pequenininho mota de pó. Amém? Por isso que ele é grande. E conhece a cada um por nome. E nos juntou a todos como um corpo. E ele gosta de morar conosco. E ele poderia ter feito algum extraterrestre, se é que há extraterrestres, os anjos, pode ser. Mas ele não quis se fazer nem querubim, nem serafim, nem ET. Ele se fez homem. E veio morar na terra. E suas delícias são com os filhos dos homens na terra. Esse universo tão grande, mas o coração dele, a noiva dele está na terra. Claro, também está no paraíso agora, não? Também está no paraíso. Mas ele está pensando na noiva que ficou na terra. Tem que se juntar com a que está no paraíso para se casar juntos. Amém? Então, amados, Deus é muito grande. Mas temos que reconhecer que o único Deus, porque é amor, é 3 pessoas. Amém? E por isso ele é um modelo, e não só um modelo, sino a realidade e possibilidade da igreja. Ele disse, como tu em mim e eu em ti. Esse como é um modelo. Mas disse que ele seja um em nós. Esse em nós. Esse nós que é a Trindade.
Essa é a única possibilidade de haver igreja. A realidade dinâmica da igreja é a Trindade. E graças a Deus que não fomos nós que tomamos iniciativa. Foi Deus que falou: vamos fazer isto. Aleluia! Vamos fazer isto. E façamos. Aí está o Pai fazendo uma coisa. O Filho fazendo a sua parte, também com o Pai, com o Espírito. Mas cada um faz algo especial. Cada um tem uma tarefa especial. Demoraríamos muito vendo a tarefa do Pai, e a do Filho, e a do Espírito. Mas precisamos chegar nela no momento certo. Há um momento para o Espírito. E há um momento para nosso Espírito, e nossa alma, e nosso corpo, unidade do Espírito, unanimidade de um só alma, de um só coração, unânimes, mas também juntos, é um corpo, juntos, apresentando o corpo, não tirando o corpo, apresentando o corpo no serviço da igreja, juntos e unânimes, em unidade do Espírito. É o Pai através do Filho, e o Pai e o Filho através do Espírito, e o Espírito com o Pai e o Filho, o amor do Espírito tocando o nosso Espírito. Que o Senhor Jesus Cristo, Timóteo, seja com teu Espírito. Esse toque é necessário. O toque de Deus é aquele que passa o que é dele, o que é divino, a nosso coração. Primeiro a nosso espírito, mas aí é na consciência de nosso coração, e aí passa a nossa alma. Aí vai trabalhando nossa alma, e aí é que nos vai conformando. Por isso diz: façamos o homem conforme a nossa semelhança, também a nossa imagem, mas conforme. Por isso Paulo falava que fomos criados para ser conformados à imagem do seu Filho, porque ele falou: façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus, seu Filho. Então, onde encontrou Paulo esse conceito de que Deus quer nos conformar à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos? Em Gênesis 1:26, aí está tudo. A imagem de Deus, seu Filho. E se Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, quer dizer que Ele quer ter muitos filhos, para que seu Filho unigênito seja primogênito entre muitos irmãos. Aí Romanos com Gênesis batem mutuamente. Então temos que ver que a Trindade é tripersonal e que cada pessoa é distinta, não em essência nem natureza, senão na maneira como subsiste a mesma divindade de três maneiras diferentes, com funções especiais, com distinções próprias. E por isso o Pai é o Pai, ingênito, gerador, exalante, mas o Verbo é unigênito. E o Espírito é procedente do Pai e do Filho, porque o Filho também procede do Pai, mas não como o Espírito. O Espírito provém de uma maneira distintiva, e não somente do Pai, ainda que também provém do Pai. E é o Espírito do Pai, mas é o Espírito do Pai e do Filho. E também provém do Filho, e também vem em nome do Filho, e vem trazendo ao Filho, o qual vem trazendo o Pai. O Pai no Filho. Eu em ti, Pai, tu em mim, e os dois neles, pelo Espírito. Amém, amados? Isto é algo que a igreja precisa
ver em espírito, ser tocado e ser atraído por esta atmosfera da Trindade. Ele tem que nos tocar, nos introduzir na atmosfera do seu coração. Isso não tem que ser algo somente que entendemos, ainda que precisamos usar tudo que Ele nos deu para tratar de compreender e amar a Ele com toda a nossa mente, e ainda assim vai além de nosso entendimento. Seu amor sobrepassa todo entendimento, mas nosso espírito enxerga, nosso espírito é tocado, é atraído e é envolvido nessa atmosfera da Trindade. Essa é a atmosfera a qual nos atrai. Nós estamos sendo atraídos ao seio de Deus, à glória de Deus. E não temos que ficar na cova, lá ruminando nossa vingança, ruminando. Não. Temos que sair da cova, deixar tudo e sair para a luz. Amém? E a luz é a Trindade. A luz é o próprio Senhor. Temos que estar à luz dele. Como o resto da criação vai estar à luz da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém está à luz de Deus e da lumbreira de Deus, que é o Cordeiro. Amém, irmãos? Tem muitas outras coisas que dizer acerca disto, mas eu acho que já o Espírito Santo colocou em nossos corações isto, porque Ele mora aí, amém? Ele nos reuniu para nos dizer qual é o nosso lugar, amém? Qual é o nosso chamamento, qual é a suprema vocação da igreja. Então, por enquanto, vamos parar aqui, vamos orar, tomemos um tempinho para orar, vamos olhar para Ele, nosso espírito, e vamos nos expressar ao Senhor um tempo. Não temos correrias, não. Vamos adorar Ele um momento e se expressa livremente como você foi feito pelo Senhor. Ah, nosso Pai, que grandeza, Tua grandeza, que precioso Teu Evangelho, a Tua Palavra. Não há nada, Senhor, como Ti mesmo, como Teu Filho, como Teu Espírito, como Tua Palavra. E assim o Senhor quer fazer a igreja. Que coisa grande queres fazer com nós, Senhor. O Senhor não escolheu pessoas impecáveis, sino pecadores miseráveis, difíceis de ser tratados. Que paciência tem, Senhor, que escolhiste o vil do mundo, que não é o que não presta, para fazer estes milagres. Por isso te adoramos, Senhor, porque eres grande, porque escolhiste este pó que não é nada, para fazer o maior que pode ser feito. Nada pode ser feito como que o Senhor faz. Não há obra maior, não há obra maior que tua obra, Senhor. Essa obra maestra, este poema que o Senhor está fazendo da igreja e do reino dos céus, do reino do teu Filho amado, o reino dos santos, ou afastados para o Altíssimo. Oh, nosso Deus, eis-nos aqui. Sigue-nos falando, sigue-nos tocando com teu Espírito. Atrai-nos a ti, Senhor. Não queremos ser como urubus atraídos pela comida podre, sino como pombas atraídos pela comida limpa. Atrai-nos a ti, Senhor. Livra-nos das trevas e atrai-nos a tua luz. Faz tua obra que só o próprio Senhor é capaz de fazer. Nós não olhamos para nós mesmos. O Senhor disse: olhai para mim e sede salvos. Senhor, olhamos para ti e deixamos tudo nas tuas mãos. Recebemos o sangue do teu Filho, os fatos da cruz do teu Filho, a ressurreição do Filho, o Filho ressurreto, o Espírito eterno, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito que realiza o propósito de Deus. Oh, querido Deus,
nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos.